Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a você que está chegando aqui nesse canal. Nós sempre falamos, sempre dizemos que não temos a pretensão de ser youtubers, muito menos de ser desigrejados. Faz um tempo que eu não gravo vídeo, tenho buscado dentro da palavra consolo e conforto para a minha alma, aprendizado para a minha mente, e com certeza senti muita falta desse contato entre nós. Porém, o foco do meu ministério com certeza não é o mundo virtual. Nós temos isso aqui como uma ferramenta. Se você entendeu de maneira errada, me perdoe. Eu não tenho a pretensão de ser como esses pregadores que querem te prender no mundo virtual e te desligar da igreja presencial. Muito pelo contrário, a minha finalidade aqui é fazer com que você entenda que nós temos que nos suportar uns aos outros. Dentro da nossa casa, do nosso lar, é muito fácil se achar misericordioso, se achar detentor de mansidão, de paz. Às vezes você briga com você mesmo e se resolve. O difícil e o crescimento espiritual se dá de uma maneira mais eficaz quando você é confrontado pelos outros e ainda assim age com mansidão. E para isso você tem que ter contato com as pessoas. Você tem que estar congregando, tem que estar ouvindo, tem que estar aprendendo numa igreja bíblica, num lugar onde você consiga assimilar o verdadeiro evangelho. Eu não digo para você frequentar qualquer lugar, qualquer espelunca gospel, não, de maneira nenhuma. Mas nós temos que ter na nossa mente que as coisas funcionam como elas devem ser. É interessante observar. Eu estava essa semana refletindo sobre o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas é uma pérola. E ali nós vemos o apóstolo Paulo, esse mesmo, que era fariseu, perseguidor da igreja primitiva, aquele que estava presente na morte de Estevão. E Estevão, ao morrer, teve como sua testemunha, uma delas, Saulo, o fariseu, impiedoso, uma pessoa que aplicava a lei de uma forma rígida e dura. Mas conforme a história vai andando, nós percebemos a conversão, vemos isso escrito, a conversão de Paulo, e também o seu aprimoramento espiritual. Mas para isso, Paulo estava lidando com pessoas que lhe afrontavam. E Pedro era um desses. Então é interessante observar, durante esses relatos bíblicos, o crescimento espiritual de todos eles. Paulo, Pedro, João, todos, Tiago, Marcos, Mateus, Lucas, foram se aprimorando nas dificuldades, nas desavenças, no perdão, na misericórdia, na mansidão. E esse aprimoramento se deu com as missões que Deus ia lhes dando no meio do caminho. Deus dava o caminho, dava a missão, mas não dava a resolução das coisas. A resolução eles que buscavam. E aí, se você está dentro da sua casa, qual resolução você vai buscar? É muito fácil você ver o vídeo aqui pela internet. Sou uma pessoa maravilhosa, missionário, pastor, como são homens bons. Mas o difícil é conviver comigo. O difícil é me ter por perto. O difícil é me ter como amigo. O difícil é ouvir da minha boca palavras muitas vezes que não vão agradar os teus ouvidos, mas que irão com certeza consertar os teus caminhos. É assim que eu aplico na minha vida as correções que eu recebo dos meus irmãos em Cristo. É assim que eu aplico na minha vida o crescimento espiritual no meio da congregação.
A igreja de Cristo está presa dentro de um prédio de maneira nenhuma, assim como também não está presa aqui na internet. Eu vejo muitos pastores enganando as pessoas, não sei se por desconhecimento, não sei se por malícia, mas a verdade é que estão enganando, dizendo que pela internet tudo bem, fica tranquilo, você está aprendendo, está aí na tua casa quietinho, ótimo que você não está pecando. Será que você não está pecando? O egoísmo, a vaidade, também é pecado. Então, temos que rever os nossos conceitos. Busque uma igreja bíblica, uma igreja que fale da verdade, congregue com os irmãos, tome a Santa Ceia presencialmente, porque a Santa Ceia é justamente isso. Não é nada mágico, não é nada que seja algo mágico. Não, a Santa Ceia é reflexão. É o que Cristo nos deixou para refletirmos sobre a morte dele, sobre a partida dele para longe de nós. Longe fisicamente, logicamente, espiritualmente estaremos sempre perto de Jesus. Mas ao não congregarmos com os nossos irmãos, ao tomarmos a nossa Santa Ceia sentados de frente a uma televisão, a um celular, será que estamos realmente cumprindo com os mandamentos de Cristo, onde ele diz: suportai-vos uns aos outros, estejam sempre juntos? Será que você está junto pela internet? Será que você, ao me ouvir, realmente me conhece? É isso que eu quero que você entenda. A internet é uma ferramenta de alcance muito maior do que o carro, do que o avião, do que o telefone. Eu não teria acesso a muitas pessoas se não fosse a internet, e glorifico a Deus por essa ferramenta. Porém, ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio. Ela não pode ser a finalidade da minha vida espiritual. Ela tem que ser um meio para eu alcançar a maturidade, para poder rever os meus conceitos. E refletindo sobre Gálatas essa semana, me veio muito forte isso, rever os conceitos, aprender às vezes com o mais novo, aprender às vezes com o mais fraco. E quem é fraco e quem é forte. Não podemos dizer que ao mesmo momento que estamos fortes na graça, na fé, nos enfraquecemos e nos recolhemos ao nosso cantinho. Tenho congregado bastante com a graça e a misericórdia do Senhor em várias igrejas, me agradando da presença dos irmãos, me confortando com o aperto de mão, com a saudação, me confortando com os louvores cantados e deixando de lado todas as mazelas humanas, porque sempre tem, meus irmãos, sempre tem. Aqui na internet mesmo, se você se aprofundar um pouco, com certeza irão aparecer os bodes para poder criticar, falar que você está no caminho errado. Vou fazer o quê? Mas o Senhor quer que nós nos aprimoremos na parte espiritual. E para isso precisamos sim do convívio. Temos que conviver com as pessoas. Não digo conviver com heresias, não digo conviver com falsos profetas, não, isso de maneira nenhuma, põe de lado essas coisas. Igrejas que fazem promessas de prosperidade, igrejas libertinas, igrejas que pregam um evangelho fácil, um evangelho simplificado, fujam dessas igrejas. Algumas falhas, alguns erros nós suportamos, porém as heresias não devem ser suportadas. E na internet o que mais tem é heresia disfarçada, modelada, nutrida de uma aparência santa. É fácil ser santo pelo aparelho. Eu quero ver no dia a dia. Será que você conhece a pessoa que você está seguindo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram? Será que você realmente conhece essa pessoa ou você só vê o espelho que ela te mostra pela internet? É diferente de você conviver com a pessoa. É diferente de você olhar nos olhos da pessoa. É diferente de você sentir o conversar da pessoa. Pela internet tudo é lindo, maravilhoso. Eu quero ver no dia a dia.
Será que você conhece realmente as pessoas que você está seguindo? Será que você realmente conhece a pessoa que você está escutando a palavra de Deus? Que está se alimentando? Será que você não está se alimentando de pão embolorado? Será que você não está se alimentando de lixo, fantasiado de banquete? Cuidado, tenha muito cuidado. Nosso canal não tem a pretensão de alcançar milhares, milhões, não. Mas com certeza sempre falaremos da verdade bíblica. O que está na Bíblia. Não o que está nos livros, não o que está nos teólogos, não o que os homens pensam sobre a palavra de Deus, não. Simplesmente o que está escrito e descrito na Bíblia. A nossa interpretação é em cima daquilo que está escrito e não daquilo que os homens acham. Não tem teologia, não tem teologia da prosperidade, não tem teologia de homens. Não sou arminiano, também não sou de outra denominação qualquer. Eu creio em Cristo, eu creio na palavra de Cristo. Se eu sou predestinado a isso, se eu sou escolhido a isso, se eu simplesmente aceitei a graça, se eu tenho livre-arbítrio, é uma questão teológica. Não entra na minha salvação, não vai atrapalhar a minha salvação. A minha salvação vem da fé que eu tenho, que Cristo Jesus é o Senhor, é Deus, e Ele também é o Espírito Santo. Num só. É difícil entender, compreender isso. Cristo sendo Deus, Cristo sendo Espírito, Deus sendo Cristo, Deus sendo Espírito, Deus sendo Pai. É difícil para a gente, para a nossa mente humana, compreender essa complexidade. Mas o que nós cremos é que eles são. E somente através da fé em Cristo, no seu sacrifício, é que nós somos salvos. E é isso que eu quero que você tenha firme dentro de você. A certeza da salvação, não por obras, não por fé, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através da fé que você tem nele. E as obras são para complementar este bolo, este pão que viverá por toda a eternidade. É isso que nós temos que entender. O resto é balela. Eu trouxe a reflexão de Gálatas, que está escrito lá em Gálatas 1, do 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, o que Paulo nos descreve simplesmente nessa saudação inicial de Gálatas é algo primordial, é algo maravilhoso, é um tesouro. É interessante observar como durante todo o livro de Gálatas, Paulo está trazendo as pessoas da Galácia a refletirem o que é a real salvação e o porquê que eles estão se desviando disso. É interessante observar que Paulo escreve a essas pessoas falando sobre pessoas que estão levando um falso evangelho para dentro das igrejas onde ele plantou lá na Galácia. O X, ele insiste em sair. Então Paulo começa a falar que ele é chamado não por homens. Isso tem um significado tremendo na nossa vida. Você não foi chamado por homens, meus irmãos. Vocês não foram chamados por homens. Vocês não foram escolhidos por homens. Nós fomos chamados e escolhidos pelo próprio Deus. Toda a humanidade tem dentro de si essa fagulha, essa centelha do Espírito de Deus, porque o sopro do Espírito lá em Adão é primordial para a vida. Sem Espírito não há vida. Mas muitos negam a divindade
Muitos negam a onipotência, a onipresença e a onisciência do nosso Deus. Muitos não querem saber de onde vieram, por que estão aqui e para onde irão depois da morte. Muitos não se interessam pela santidade, mas se entregam às concupiscências do mundo. E se nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, com certeza fomos escolhidos pelo próprio Deus a fazer isso. E Paulo, de início, ele já fala isso, que ele não foi escolhido por homens. Então ele não deve temer o homem. A autoridade maior sobre a vida dele é Jesus Cristo, aquele que o escolheu diretamente. Você foi escolhido por Jesus para a salvação eterna da sua alma. Então, meu irmão, valorize essa escolha. Dentro da carta de Gálatas nós vamos ver também Paulo contestando a Pedro. Olha só, o menor, o último chamado que foi Paulo, convertido de uma maneira miraculosa, espetacular, maravilhosa. Mas um homem temido pelos cristãos lá no início, hoje, um apóstolo revestido do poder de Deus, a ponto de dar uma descompostura no próprio Pedro, dizendo para ele por que ele age daquela maneira. Pois num dado momento, Pedro estava se confraternizando ali com as pessoas que eram gentios, né? Os gentios, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, não se convertendo ao judaísmo, mas sim ao cristianismo, meus irmãos, se convertendo a Cristo, não aos judeus. Eles eram incircuncisos, ou seja, não eram circuncidados. E Pedro ali sentado comendo com eles, ao chegarem alguns discípulos da parte, se eu não me engano, de Tiago, Pedro se levanta da mesa disfarçadamente, vai saindo para poder não ser visto como os incircuncisos. E Paulo, ao perceber isso, dá uma descompostura. Por que tu fazes isso? Por que ages dessa maneira? Meus irmãos, quantos de nós, ao sermos confrontados, largamos aquilo que Deus nos deu para sair pelo mundo? Quantos de nós, ao sermos confrontados com os nossos erros, as nossas falhas, ao invés de nos consertarmos, nos afastamos daquele que tenta trazer para a nossa vida um pouco de discernimento espiritual? E ali Pedro foi confrontado por Paulo e não tem resposta, não tem o que falar, fica calado, pois o que estava fazendo realmente era de coração duro, um coração que ainda não tinha se convertido. É interessante observar que depois, na carta de Pedro, ele vai falar que num sonho o Senhor apresentou para ele animais impuros. E ele dizendo, não, nunca pus na minha boca coisas impuras. E o Senhor fala, porque fazes de impuro aquilo que purifiquei, Pedro. Então o Senhor Jesus, ali naquela visão que Pedro teve, naquele sonho, confirma as palavras de Paulo nessa situação em Gálatas. E Gálatas é uma carta primordial para o cristianismo, para nós aprendermos com os nossos erros e nossas falhas, mas jamais perder a comunhão com os nossos irmãos. A ira, a raiva, o ódio, a dissensão, a discriminação são coisas de Satanás plantada dentro da igreja, entrando nos corações dos crentes que estão se afastando dos seus irmãos e procurando coisas longínquas quando realmente tem que estar perto. Você que está me ouvindo aqui pela internet, dou glórias a Deus pela tua vida, mas o que mais vale é a tua comunhão com os teus irmãos locais, onde você está. Deus tem obra na tua vida, Deus tem obra na vida dos teus irmãos através de você, e você dentro de casa, simplesmente assistindo a cultos pela internet, porque não suporta mais participar da vida comum da igreja, das desavenças. A desilusão tomou conta da tua vida de tal maneira que você não suporta mais olhar na cara das pessoas. Conserta-se, perdoa, apaga
do teu coração essas mágoas e siga teu caminho segundo Cristo te chamou para ser. Pois tu não foi chamado por homens. Tu foste chamado por Jesus Cristo, por Deus, para poder compartilhar com todos o teu testemunho, a sabedoria que Deus te dá e o discernimento que Ele coloca na tua vida. Trabalhe isso dentro da sua mente, do seu coração. Se coloque à disposição do Espírito Santo para que Ele faça da tua vida uma grande obra, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez falando contigo. Espero que essa reflexão traga para a tua vida aquilo que trouxe para a minha vida. Um pouco mais de paz, mansidão, amor, caridade, misericórdia para com o outro. Olhe para o teu irmão com misericórdia. E mesmo que ele tenha o coração duro, amoleça o teu. Seja você a bênção na vida dele. Aqueles que não querem ouvir da palavra, aqueles que não querem partilhar do pão, aqueles que não querem comungar com a mesma fé, desses nós devemos, sem medo, nos afastar. Mas aqueles que estão dispostos a sempre se reinventar, a sempre ouvir a palavra, a sempre se arrepender dos seus erros, das suas falhas, esses nós devemos ter comunhão e esperar em Deus que conserte o nosso e o coração deles. Sempre na presença do Espírito Santo de Deus. Espero que nós possamos refletir muito sobre isso. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando contigo. Em nome de Jesus, eu peço as bênçãos de Deus na vida de cada um de nós. A cura para as nossas enfermidades, a resolução para os nossos problemas e causas, e o suporte necessário na nossa vida para continuarmos avançando no reino, dia após dia, enquanto Deus nos manter aqui nessa terra. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo louve ao Senhor. Em nome de Jesus, eu me despeço e agradeço pela oportunidade de falar contigo. Fique com Deus, uma ótima semana e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo durante todo o tempo e durante toda a tua vida. Amém. Fique com Deus. Até mais.